A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos iniciando mais um dia de live, mais uma quinta-feira, estamos juntinhos aqui. Vamos dando sequência ao livro de Gênesis. Rogéria entrou. Paz, Senhor, Rogéria, nossa ministra do louvor lá da IMO 54, já está aqui com a gente. Quase toda quinta-feira a Rogéria está aqui com a gente, né? Daquelas fiéis que estão sempre aqui nos ajudando, estudando junto, e tem sido bênção, temos aprendido, e o conhecimento é assim, pouco a pouco, né? A gente vai aprendendo, vai acrescentando, e o Senhor vai nos abençoando. Paz do Senhor, Rogéria. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, claro, vamos fazer menção do 6, mas vamos estudar o capítulo 7, tá? Deixa eu só assim dar um recadinho aqui logo no início, apesar que a Rogéria é a primeira a entrar aí, mas já vou dar o recado. Assim que terminar a live, nós vamos estar enviando o PDF da aula com várias informações sobre o capítulo 6, que a gente não está focando muito no capítulo 6, mas o PDF vai ter informações do capítulo 6 e do capítulo 7 também, tá bom? Então, assim, quero deixar aí já pontuado aí. Marise já está com a gente também, paz do Senhor, Marise. Tenho certeza que hoje vai ser muito aprendizado para a nossa vida. E eu quero começar aqui falando sobre Noé, uma frase assim, né, sobre ele. Depois vai ter uma surpresinha para vocês, tá? Assim que terminar aqui, vocês vão ter uma surpresinha aí sobre a nossa live de hoje, vai ser bênção. A história da vida de Noé envolve não uma, mas duas trágicas inundações. Você pensa que foi uma inundação só? Não, foi duas inundações. Sabe quais são elas? O mundo, nos dias de Noé, estava inundado pelo mal. Então, não foi só a água, né, que cobriu o mundo, não. A maldade estava abundando no mundo. Então, foram duas tragédias que aconteceram ali. Não foi só o dilúvio. Foi o mal também que estava inundando todo o mundo. O número dos que se lembravam de Deus, o número das pessoas que respeitavam Deus, apreciavam a perfeição e o amor a Deus, se reduziu daquele mundo inteiro a uma pessoa. Olha só, uma pessoa, que foi Noé. Noé é o ponto-chave aqui, né, da nossa live de hoje. A figura de Noé, esse personagem bíblico, é a pessoa principal que a gente vai estudar aqui hoje. Noé era o único que restava dentre o povo de Deus. A resposta a esta situação crítica foram 120 anos longos de última chance que Deus deu ao mundo, né? Durante o tempo que Noé constrói a arca, é o tempo que Deus dá para o mundo se arrepender. Mônica tá aí com a gente também, a paz do Senhor, Mônica, que prazer. Olha, nossa ministra do louvor também lá na nossa igreja tá aí com a gente também, que bênção. Então, gente, Noé vai construir um enorme barco e nesse período de construção, o mundo tem esse tempo para se arrepender. Parece que 120 anos é muito tempo, mas 120 anos passou assim, ó, muito rápido. E o julgamento de Deus veio àquela terra. Mas não vai ser eu que vai falar isso com vocês hoje. A live de hoje, quem vai trazer é uma pessoa muito especial para mim, né? Que é o meu esposo, o pastor Luciano. Hoje ele vai trazer essa live para vocês, esse ensinamento aqui do capítulo 7 para vocês. Todo mundo que está aqui, lembrando mais uma vez, final da aula tem PDF da aula, capítulo 6, capítulo 7 para vocês, tá bom? Agora eu quero convidar o pastor Luciano para dar continuidade. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante, tá bom? Tô saindo, ele tá chegando. A paz do Senhor, queridas. Tudo bem com vocês aí? Queridos também, né? Muitos vão assistir depois a live e vão poder compartilhar com outras pessoas esse aprendizado. E dentro da introdução que a Alessandra já falou aí, que benção, que Deus te abençoe, Rogéria. Tô vendo aí também, Rogéria, Mônica, Marise e outros que vão estar entrando ou assistindo depois. Eu quero já ler o versículo 1 do capítulo 7, diz assim. Se você tiver sua Bíblia aí, vai dizer assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A parte A do versículo me chamou muita atenção. Diz assim: Disse, pois, o Senhor a Noé: Entra tu e toda
a tua casa na arca. A Alessandra fez a introdução aqui, dizendo que o período antediluviano é uma característica de uma geração depravada, era uma geração imoral. A Bíblia fala de corrupção do gênero humano. Se nós pegarmos a palavra corrupção no original, Pai, Senhor, irmã Mônica, Deus te abençoe, querida. A palavra corrupção, ela dá sentido no original de podridão, de deformação. E a Bíblia vai falar, essa era a característica. Deus falou assim, meu espírito não vai contender com essa geração, com esses homens que, como a Alessandra fez a introdução, viviam afastados de Deus. Então o que Deus orienta? Deus orienta Noé, ó, entra tu e a tua casa na arca. Eu estava refletindo quando a Alessandra falou comigo que eu estaria ministrando essa live, me chamou a atenção a importância da família. Hoje nós vemos um número de pessoas muito grande, muitas pessoas elas têm uma casa, elas possuem uma casa, mas elas não possuem um lar. E a Bíblia vai dizer, né, que Noé, ele era um homem íntegro, era um homem que andou com Deus, era um homem justo, era um homem que ele tinha um testemunho pessoal muito forte, testemunho esse que em 1 Pedro vai dizer que o próprio testemunho de Noé vai fazer com que ele julgasse, aquela geração foi julgada pelo testemunho de Noé, né? E o poder de convencimento dele, ele fez com que os seus filhos e as suas noras e a sua esposa pudessem entrar na arca. Então eu queria falar hoje um pouco sobre família, né? Em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, a importância da família. Quando Deus fala assim, né? Noé, tu e a tua casa entra dentro da arca. Então, primeiramente, Deus fala com Noé, tu. A primeira pessoa que deveria ter a necessidade de entrar na arca era tu. Deus falou. Não, Noé, é você. Entra tu, a tua esposa, os teus filhos e as suas noras. Olha a importância da convicção, primeiro, a convicção pessoal, né? É importante que nós tenhamos essa convicção pessoal. Eu acredito que todos vocês têm, mas muitos irão assistir a live depois, né? A família de Noé, diferente das famílias de hoje, ela não era apenas um contrato social. Muito pelo contrário, né? Deus, na realidade, presenteou a Noé com aquela família. E hoje nós vemos algumas famílias, na realidade, que elas existem, aquela família existe, mas na realidade elas não convivem. Às vezes dentro de casa, a própria família ela não tem convivência, né? Vanessa, que Deus te abençoe, Vanessa, também. Entrou aí a Vanessa. E as próprias pessoas elas não convivem, não tem uma convivência sadia, não tem um diálogo dentro de casa, né? Uma característica também dessa geração, Marise. Travou, Marise? Travou aí, Sandra? Não, então deve ser a sua internet, Marise. A Alessandra está dizendo que não travou, né? Uma outra característica também das famílias hoje elas não ter tempo de um para com os outros. As pessoas têm tempo de tudo, mas não tem tempo, Deus te abençoe, mas não tem tempo para suas próprias famílias. É uma característica dessa geração, né? Uma outra característica também é a falta de testemunho pessoal dentro do próprio lar. É uma das coisas também que afeta muitas grandes famílias. Então, mas o que Deus falou para Noé, né? Noé, entra tu e a tua família na arca. Nós precisamos entender que a família ela é o maior presente que Deus nos deu. E alguém já disse, cuide bem da sua família. Mas falando como Deus falou para Noé, né? Entra tu. Olha só que interessante. A preocupação de Deus em relação à vida de Noé, pessoal. Noé, primeiro entra tu, a tua mulher
e os teus filhos. Eu fiquei me lembrando aqui, quando a gente fala da preparação pessoal, de convicção pessoal, eu me lembrei quando eu li esse texto e peguei algumas referências, quando Paulo escreve a Timóteo, quando eu falo assim, Deus falou, entra tu, Noé. Primeiro Noé, depois a mulher, depois os filhos, depois as noras. Quando Paulo fala da preparação pessoal, da importância da convicção pessoal, Deus fala assim, Paulo escreve a Timóteo, olha Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, na realidade do ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Olha só a preocupação de Paulo com Timóteo, né? Tenha cuidado de ti mesmo. Então, essa convicção pessoal, ela é muito importante para que eu possa multiplicar a minha convicção pessoal. E Noé tinha a sua convicção pessoal, a preparação pessoal, né? A responsabilidade pessoal dessa preparação cabia a Noé. E ele era um homem que a Bíblia diz que ele era justo, e Noé andou com Deus. O apóstolo João, quando ele escreve ao seu amigo Gaio, lá em 3 João, ele vai falar dessas coisas também. Olha que coisa linda, ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha só a questão da preparação pessoal, a importância. Deus falando para Noé, entra tu na arca. Paulo orientando Timóteo, olha, tenha cuidado de ti mesmo, para que fazendo e que guarde os ensinamentos, ele cita doutrina, que quer dizer ensino, para que tanto você se salve, como aqueles que te ouvem possam também ser salvos. E já o apóstolo João, ele vai escrever a Gaio, seu amigo, ele fala assim, amado, te desejo que vá bem em tudo e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, né? Quando a alma, ela está cheia de Deus, né? Faz-me lembrar do salmista, ele vai dizer assim, porque assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. É uma alma cheia de Deus, ansiosa por Deus, ela tem saúde, a pessoa tem saúde espiritual, né? E uma pessoa com saúde espiritual, com vida espiritual, uma pessoa que tem vida com Deus, de intimidade com Deus, essa pessoa tem o poder de influenciar outras pessoas, de trazer convicções. Quando eu tenho uma convicção pessoal, eu tenho a capacidade de trazer convicções a outras pessoas, né? Certa ocasião, o rei Agripa, ele ficou admirado, ele falou, Paulo, quase que você me persuade a seguir a tua doutrina, né? Então, as palavras de Paulo, elas eram convencedoras, elas tinham o poder de convencer por intermédio do Evangelho. Então, Deus falou, Noé, entra tu. Primeiro deve entrar eu, a minha convicção pessoal, nós que estamos aqui, né? Uma outra coisa também, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, ele vai orientar aos irmãos, olha, ele vai dizer assim, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Olha a preocupação de Paulo, de convicção pessoal. Ele falou, eu procuro subjugar o meu corpo, eu procuro fazer as coisas de forma correta, para que eu tenha o poder, talvez, de convencer e salvar outras pessoas, mas eu também quero ser salvo. Eu quero também desfrutar dessa oportunidade de ter uma eternidade com Cristo. Então eu subjugo meu corpo para que tanto eu seja salvo como aqueles que me ouvem, né? Mais à frente, Paulo também orienta, eu estou falando de preparação pessoal, como Deus falou para nós, olha, entra tu. Primeiro é você que tem que entrar. Primeiro é você que tem que ter as convicções. Primeiro é você que tem que ter as raízes, tem que ter os princípios, acreditar nos valores, acreditar nas promessas. Vai dizer, Paulo diz a Timóteo, olha só que coisa linda, olha.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Olha a importância da minha preparação pessoal, de eu como pai, como líder de família, você que está me ouvindo agora, a importância do seu papel dentro da estrutura da sua casa, né? E louvado seja Deus, a maioria das pessoas que estão conosco aqui, elas possuem uma base familiar, mas existem pessoas que às vezes não é o pai, é a mulher, que ela é a única pessoa que mora naquela casa que serve a Deus. Então ela ou ele, ou às vezes é um único filho, às vezes não é nem o pai nem a mãe, mas um único filho, ou um adolescente, ou aquela criança, é aquela criança, é aquele adolescente, é aquele jovem, é aquela mulher que luta, que é uma desbravadora, é ela que vai ter o poder de convencimento, é ela que vai ser a luz, é ela, como Noé influenciou seus filhos, também nós temos o nosso poder de convencimento e de influência, como um testemunho prático. Noé tinha um testemunho prático de vida, de comportamento, de comunhão. E quando a gente fala em relação à questão do tempo, quando fala de família, né? Hoje as pessoas, nós mencionamos aqui que elas não têm tempo para a família. Às vezes, existem pessoas que elas entram até pela linha do fanatismo. Elas têm tempo para todas as atividades nas suas igrejas, né? Para todas. Elas vão de um trabalho, elas vão para outro bairro. São saídas e mais saídas, eventos e mais eventos. A pessoa tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a família. Quantas pessoas hoje tiveram a oportunidade, mas não fizeram, de sentar com seu filho, de sentar com a sua família, de sentar com seu marido e fazer uma pergunta tão simples: como foi o seu dia hoje? O que eu posso fazer para que esse dia possa terminar de forma positiva? O que eu posso te ajudar? Palavras tão simples, mas são palavras de apoio. Palavras que demonstram um cuidado, um carinho, um amor. Porque a vida cristã, ela não só se baseia nos conhecimentos das Escrituras, mas ela se baseia também na prática desse conhecimento. Então Noé, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo de vida, é um exemplo de dedicação, é um exemplo de homem esforçado, é um exemplo de homem comprometido, é um exemplo de homem obediente aos valores de Deus, às orientações de Deus. Você vai ver Noé seguindo na risca todas as orientações de Deus. Então, essa preparação pessoal é extraordinária. Primeiro entra tu, depois a tua mulher, teus filhos e tua nora. Paulo vai reforçar essa questão da preparação pessoal, da importância da preparação pessoal. Olha como é que ele diz. Olha o poder de convencimento, o poder de influência. Olha o meu papel. Que Deus te abençoe, Júlia. Júlia entrou também. Olha o poder do nosso papel. Olha o que Paulo vai dizer. Quem foi que escreveu aí? Rogério escreveu. Como o nosso Deus ama a família e tem planos maravilhosos para ela. Por isso, o inimigo investe tanto para destruir. Isso é uma verdade que a líder do nosso Ministério de Louvor lá, Rogéria, colocou aí. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Olha que o nosso papel, o poder da influência pessoal. Olha como nós temos esse poder de influência. Paulo diz assim, da mesma forma, trago a lembrança, Paulo escrevendo a Timóteo, da mesma forma trago a lembrança da sua fé não fingida. Paulo falando para Timóteo, que primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Olha o poder de influência. O poder de influência. Paulo diz a Timóteo, a mesma fé que habitou na tua avó Lóide, habitou na tua mãe Eunice,
E Paulo diz, eu estou convencido que também habita em ti. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por termos o poder da influência. Temos a capacidade de colocar no coração dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas próximas de nós, que há um juízo iminente, que Deus há de julgar os comportamentos errôneos, as práticas errôneas, assim como Noé teve o poder de convencimento dos seus familiares. Nós também precisamos orientar os nossos parentes e amigos. Aí a Alessandra colocou aqui, podemos influenciar a nossa família com valores do céu. E Deus tem nos enriquecido com esses valores do céu, né? Deuteronômio, Deus fala a respeito disso. Olha o poder da influência que nós, como Noé influenciou os seus familiares. Deus orientou também no livro de Deuteronômio, vai dizer o seguinte, ó, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É o nosso poder de influência. É a capacidade que Deus tem nos dado, assim como Deus deu a Noé. Então Noé, ele tem o poder de influência, ele vai influenciar, ele vai convencer os seus filhos, a sua esposa, a sua nora, de que havia um juízo iminente, que Deus iria destruir aquela terra. Qual era o cenário? A Bíblia vai dizer que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava e que toda a imaginação do coração e do pensamento dos homens era má continuamente. É diferente dos dias de hoje? Não é diferente. Semelhante aos dias de Noé, estamos vivendo os dias de hoje. Corrupção do gênero humano, né? A Bíblia vai dizer, e viu Deus que a terra estava cheia de maldade, estava corrompida, porque em toda a carne havia-se corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Gênesis 6,12. É a característica, tudo, a Alessandra botou aqui, tudo é oportunidade para ensinar. Tudo é oportunidade para ensinar quem é Deus. Hoje podemos utilizar de forma extraordinária diversos métodos. Hoje temos todas as formas para ensinar. Inserir Deus no coração das pessoas. Olha, a terra estava cheia de violência. Gênesis 6,13. Não é diferente do dia de hoje. Hoje a terra também está cheia de violência, né? Deus, olha só que coisa linda. Deus não falou a Noé, Noé, entra com seus animais, entra com seus camelos. Se tivesse carro Noé, né? Hoje lá era camelo, cavalo. Não entra com seus carros, não entra com as suas riquezas. Não, Deus não falou nada disso. Entra tu, a tua mulher e os teus filhos na arca. A família é primordial. A Bíblia não vai dizer que Noé ganhou aquela geração. A Bíblia não vai dizer que Noé convenceu aquela geração aonde ele estava. A Bíblia vai dizer que Noé salvou a sua família. Por onde nós devemos começar? Eu, como pregador da palavra de Deus, eu posso sair, pregar em muitos lugares, trazer estudo bíblico, ir para viajar para outros estados, fazer conferência. Mas aonde eu tenho que começar? Quem eu tenho que salvar primeiro? A mim mesmo e começar com os meus familiares, com os da minha casa, com os meus filhos, né? Isso é muito importante também. A Bíblia vai dizer que naquela geração, está em Gênesis, a Alessandra já deve ter mencionado aqui, as moças eram formosas, os homens eram famosos. É diferente dos dias de hoje. Havia corrupção do gênero humano, os homens eram carnais, tudo característica daquela geração e semelhante também da nossa geração.
Os homens eram pervertidos e rebeldes. A Bíblia fala a respeito disso. A multiplicação da iniquidade. Uma outra característica, né? Violência. Para pensar. O número de violência, os casos de violência, é uma característica daquela geração e semelhante, né? A arca, o que Deus fez? Deus providenciou. A arca foi o meio, foi o método. A arca foi o meio, foi o método. A forma pela qual Deus, em sua infinita misericórdia, forneceu ao homem um meio para se salvar. E chamou a Noé, falou: Noé, constrói a arca. E a Bíblia vai dizer que o tempo daquela construção é o tempo da longa amenidade de Deus. 120 anos. Noé construiu aquela arca. A Alessandra está vindo, hein? Será que o tempo já está acabando? Não, não é? Não havia outro meio. A única forma de se salvar era entrar na arca. Não havia outro meio. Aquele foi o método, aquele foi o modelo, aquele foi a forma. E hoje? E hoje? Como nós podemos nos salvar? Qual é o método? Qual é o modelo que Deus criou? Quem pode escrever aí? Qual é a forma que Deus criou para que possamos nos salvar? Escreve aí, você dá uma digitada aí. Qual é o modelo para que possamos nos salvar? Uma coisa interessante também sobre o dilúvio. Olha uma coisa tão interessante. Existem alguns estudiosos que dizem que o dilúvio foi parcial. E eu quero que você preste atenção nisso aí. Que o dilúvio foi parcial. Foi apenas naquela região. Existe um outro grupo de estudiosos, não de teólogos, dizem que o dilúvio foi apenas uma forma figurada. Mas os melhores teólogos, eles concordam com a Bíblia, que diz que o dilúvio foi universal. Por que nós cremos que o dilúvio foi universal? A Bíblia nos dá respaldo para informar que o dilúvio foi universal, não foi parcial, não foi um dilúvio figurado, foi um dilúvio. Olha o que a Bíblia fala. Se o dilúvio fosse, isso é importante, se o dilúvio fosse local, como dizem alguns estudiosos, não, o dilúvio só aconteceu naquela região, não haveria necessidade de construir a arca. Se foi só local, vou dar um exemplo, se fosse só no estado, só numa região, não havia necessidade de construir a arca. Então o dilúvio, ele não é apenas o ministério delas, entrou também, né? Quem entrou Jair também? Pastor Jair. Pastor Jair, reverendo Jair. Lá ele é pastor da igreja congregacional em Cosmo. Gente finíssima. Estudante também da palavra de Deus, assim como tem. Então o dilúvio, ele não é apenas regional. O dilúvio é universal. Senão, não haveria necessidade de construir a arca. A prova de que o dilúvio foi um dilúvio total é que Deus orienta a Noé para que levasse um casal de cada espécie. Se o dilúvio fosse só regional, não havia necessidade da construção da arca, nem colocar um casal de cada espécie. Nas outras regiões existiam outros animais. Então a Bíblia nos dá respaldo que o dilúvio foi completo, foi total. Uma outra coisa também, né? Olha o que a Bíblia diz, que comprova que o dilúvio não foi parcial e não foi figurado, mas o dilúvio foi total. As águas cobriram toda a humanidade. A Bíblia diz que todos os altos montes foram cobertos, as águas cobriram os mais altos montes. Se você parar para pensar aí, a Bíblia vai dizer que a arca repousou sobre o monte Ararat. Hoje fica na Turquia, o monte Ararat. Hoje não, sempre ficou na atual Turquia. O monte Ararat, ele tem 5.138 metros de altura. A Bíblia vai dizer que as águas cobriram os mais altos montes em 7 côvados. 7 ou 10 côvados, eu não estou lembrado. Um côvado egípcio
era 40 centímetros. Um covo romano era 0,60 centímetros. Então, dá equivalente aí a 7 metros, bota 8 metros. Os mais altos montes que existiam na face da Terra foram cobertos a 8 metros. 8 metros, a 8 metros. Os mais altos foram cobertos a 8 metros. Então, para analisar. A água, ela busca o seu nível. Se uma região enche aqui e a outra região está vazia, a tendência é da água buscar o seu nível e se transferir para aquela região. Mas a Bíblia vai dizer que toda a terra estava coberta, os mais altos montes foram cobertos. É a prova de que o dilúvio ele não foi parcial, foi a prova de que o dilúvio não foi figurado, mas que o dilúvio foi real e alcançou toda a humanidade, todos os povos até então conhecidos, né? Os arqueólogos, a geologia comprovam o dilúvio também universal. Deus providenciou o meio para a nossa salvação. Deus providenciou para Noé. Falou, Noé, entra tu, primeiro você, a tua mulher e os teus filhos, né? E hoje, qual o meio da salvação? Eu sei que você sabe. Se você não sabe, vai assistir essa live depois, o meio da salvação é Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o método, ele é a nossa arca. Pastor, o que eu devo me fazer? O que eu preciso fazer para me salvar? É estar em Cristo, não é estar na igreja, não é estar num departamento. Ah, eu sou da igreja. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. O próprio Jesus fala que ele, hoje, ele é o modelo, ele é o método, ele é a forma. Ele diz assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Quem falou isso? Jesus. Noé, Deus preparou a arca. E para nós? Cristo Jesus. Jesus falou, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Os discípulos, no seu sermão, na sua pregação, Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os quais possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. A arca salvou Noé e a sua família. Hoje nós seremos salvos se estarmos em Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o método da nossa salvação. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Não tem outro, não existe outra maneira, né? Foi a pergunta do carcereiro. O carcereiro disse, quando houve o terremoto lá na prisão e o cárcere tremeu, as cadeias, as portas das cadeias se abriram. E o carcereiro, quando viu os presos tudo solto, a Bíblia diz que ele puxou a espada e querendo tirar a sua vida. Aí ele queria se matar, os discípulos falaram, não faça tal coisa. Aí o carcereiro vai perguntar aos discípulos, o que eu devo fazer para me salvar? Olha que pergunta linda. O que eu preciso fazer para me salvar? Se fosse na época de Noé, o que Noé ia dizer? Entrar na arca. Se você entrar na arca, você está livre do juízo e do julgamento divino. E os discípulos falaram para o carcereiro, o que você deve fazer para se salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro creu e num outro momento todos da sua casa ouviram uma palavra e receberam a palavra de Deus também. Olha o carcereiro, recebeu a salvação, entra tu, Noé, a tua mulher e os teus filhos. O que o carcereiro fez? Recebeu a Cristo como Salvador, levou os discípulos para a casa dele, a palavra foi pregada em casa, os seus filhos, os seus familiares conheceram também a salvação por intermédio da pessoa de Cristo. É a pergunta que perdura até hoje, né? O que eu devo fazer para me salvar?
O escritor de Hebreus vai dizer como escaparemos de nós. Como escaparemos de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Olha só, como escaparemos nós? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como eu vou escapar se eu não atentar para uma... Já foi anunciada, ela já está exposta. É Jesus Cristo. A arca fez com que Noé fosse livre do julgamento divino. Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Estar em Cristo também nos proporciona, né? Que Jair da Silva colocou também alguma coisa aí. Flávia, que Deus te abençoe, Flávia. Flávia? Flávio, o filho do pastor Flávio. Ah, é o Flávio, filho do pastor Flávio também. Flávio Júnior, é o sargento lá do exército. Deus te abençoe, Flávio. É Jesus Cristo. Olha como é que Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. Ele é o modelo, ele é o método, a forma que Deus preparou para nós. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo consumado, veio ser a causa da eterna salvação, que é em Cristo, para todos os que lhe obedecem. Então hoje, para que possamos ser salvos, precisamos estar em Cristo. O homem não podia salvar-se a si mesmo do juízo, a não ser por obediência e entrar na arca. Assim todos nós precisamos aceitar o meio, o método, o modelo de Deus que Deus providenciou para a nossa salvação, que é Jesus Cristo. E não existe outra forma. A Bíblia vai dizer que as águas choveu 40 dias e 40 noites. E as águas perduraram sobre a face da terra naquele nível 150 dias. A partir de 150 dias, as águas começaram a baixar. Então não existia outra forma de se salvar a não ser entrar na arca. E também não existe outra forma de se salvar a não ser de estar em Cristo Jesus. Jesus vai falar a respeito disso, né? Jesus mesmo falou, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa palavra, se possível, quer dizer, se existe outra forma, se existe algum outro método, se existe alguma outra maneira do homem se salvar, afasta de mim esse cálice. Mas na realidade não havia. A nossa salvação, estamos livres do julgamento e da condenação e do juízo eminente que há de vir quando estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa é a realidade. A realidade precisa ser pregada. Essa é a realidade que precisa ser falada. O juízo, haverá um juízo eminente. O que há de vir, virá, e não tardará, né? Hoje vemos uma geração que se consome no prazer presente. Isso é uma atitude predominante. E essa atitude, ela não é local, é uma atitude regional e global. É uma atitude de pessoas que vivem no prazer presente. O mundo será encontrado como é então. Assim como Noé teve os 120 anos, e a Bíblia vai dizer que eles não perceberam até que Noé entrou na arca. Assim também, a igreja prega, nós ensinamos, nós falamos até que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E aqueles que estiverem em Cristo, glória a Deus por isso. Aqueles que estiverem em Cristo, salvar-se-ão, estarão salvos. Encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiramente os que dormem, né? Depois nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. A Bíblia vai falar a respeito disso. As pessoas, elas estão indiferentes quanto à sua verdadeira condição espiritual.
elas estão cegas diante de um iminente julgamento. É uma realidade dos tempos de hoje. Os cuidados da vida, o egoísmo predominante, os pensamentos materialistas, são tudo realidade. Paulo vai tratar desse tempo, como era no tempo de Noé, também nos tempos que nós vivemos, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Olha os versículos que eu vou ler aqui e nós vamos fazer uma comparação da época de Noé. Vê se não é isso. Paulo diz o seguinte, ó, os dias de hoje, os homens são amantes de si mesmos, eles são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Não é uma característica? As mesmas características do tempo de Noé. Dias trabalhosos, dias difíceis. Noé pregou com exemplo de vida. Noé pregou com a construção da arca. E mesmo assim, entrou Noé, a sua mulher e os seus filhos. Os demais não creram. Não está dizendo isso, mas eu acredito que muitos zombaram, muitos riram, muitos ridicularizaram. Deve ter falado, esse camarada está fanático, esse camarada está maluco. Nunca vai ter chuva para isso tudo, nunca vai ter água. Até que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz que abriram-se as janelas dos céus e romperam os abismos, as águas do abismo. Houve uma quantidade de água tão forte, 40 dias e 40 noites chovendo sobre a face da terra. E acredita-se que as águas subterrâneas também, elas subiram, aonde inundaram toda a humanidade. É uma característica dessa geração, né? A nossa irmã Marrom, Alcione, ligou, entrou aí também, não é? A diaconisa Alcione, gente finíssima. Gente, nota 10 aí. Alcione também. Uma mulher de Deus, que Deus te abençoe. Alcione, diaconisa Alcione. Olha, a característica daquela geração semelhante à característica dos dias de hoje. Olha, eles resistiram a uma característica, eu falei de Noé, pessoas que não acreditaram que haveria um juízo eminente. Quantas pessoas na época de Moisés, também em todas as épocas é isso. A Bíblia vai dizer que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, lá na época de Moisés, a característica dessa geração, estes também, olha só, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobo quanto à fé. Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvairo. Eles estarão indo de mal a pior. A característica dessa geração. Mas no meio dessa geração corrupta, dessa geração avarenta, existe um povo. No meio dessa geração, existem as pessoas que andam com Deus. Serão salvos as pessoas que andam com Deus. A Bíblia diz, e Noé andou com Deus. E Noé andou com Deus. A atitude de perversão, de corrupção, é uma atitude global. Porque assim, olha o que a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. E as águas do dilúvio caíram sobre a face da terra. E o julgamento eminente que estava por vir veio. É uma característica dessa geração. O que Deus diz para mim hoje? Escapa-te, Luciano, por tua vida.
entra na arca, esteja em Cristo. Não somente na igreja, esteja em Cristo, esteja em comunhão com Cristo, esteja andando com Cristo, esteja vivendo Cristo, esteja respirando Cristo, esteja amando Cristo, sendo fiel, sendo obediente aos princípios da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, Paulo vai falar disso também. Olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus, olha só que coisa linda. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Brasil, Raquel Brasil entrou. Raquel, que Deus te abençoe. Raquel, saudade de você, tá bom? Raquel, uma bênção. Ó, na casa da diaconisa Raquel tem um pé de jaca, ó. Frutas. É a mulher de Deus também. Mas Deus não levando o tempo, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que há de com justiça de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus falou: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele é o modelo, ele é o método, ele é a forma de nós nos salvarmos. Né? Está na arca, os livrou do juízo divino. Estar em Cristo também nos livrará de toda condenação. Romanos 8:1. Portanto agora, olha o que diz o versículo. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é? Olha o que o versículo diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem? Lídia? Entrou Lídia também. Lídia também é uma autoridade espiritual. É uma das mulheres hoje influenciadora também, né? Influenciadora como Noé. A Lídia também é uma pregadora, como Raquel, como Rogéria, como Alcione. Quem mais está aí, Alessandra? Me ajuda aí, que eu estou usando esse óculos, mas esse óculos também eu já estou ficando igual o profeta Eliseu, né? O pastor Jair, o pastor Jair, reverendo Jair, Vanessa, Regina, Machado. Anderson Machado. Tem muita gente boa aí, muita gente, né? Influenciadora. Está na arca, livrou Noé do juízo e toda a sua família. Precisamos estar em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há. Tem um hino que diz a respeito, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A Alessandra não bota uma música de fundo aqui, aí eu sou obrigado a ficar cantando, né? A minha internet está travando. A nossa irmã Alcione. Olha o poder da influência de Noé. Entrou Noé primeiro. Convicção pessoal. Amém? Convicção pessoal. Entra tu primeiro. Entra eu primeiro. Depois a tua mulher. Depois os teus filhos, depois as tuas noras, teus amigos, teus vizinhos, amigos da faculdade, parente próximo, parente longe, amigos da igreja. Mas primeiro entra tu
na arca. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Que coisa linda, né? Que coisa linda. O apóstolo dizendo a Gaio: oh amigo, espero que vai bem, que tenha saúde. Paulo dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, a fé que habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e eu tenho toda a certeza que habita também a ti. Tem cuidado de ti, Paulo, e da doutrina, porque te salvarás a ti mesmo. Entra tu primeiro na arca, entra tu primeiro em Cristo, porque te salvarás a ti e tanto aqueles que te ouvem. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu quero ler Hebreus também, capítulo 7. Hebreus 7. Olha o que diz Hebreus 7 aí, ó. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7 diz assim, ó. Olha o que diz aí. Diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar você, a mim, a minha família, a tua família, o teu ministério, os teus propósitos, as tuas convicções, sabendo que estar na arca era estar salvo do juízo, e estar em Cristo também estaremos livres de toda condenação. Eu tive o privilégio hoje, né? Pregar aqui é difícil, porque tem um público seleto. Ela já está me dando aqui, falou que é 5 minutos que eu tenho que encerrar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Já falou 5 minutos, ó, vai embora. Então, que Deus te abençoe sua vida. Muito bom. Rogério, que Deus te abençoe. Marise, Pastor Jair, Vanessa. Acena aí, bota um coraçãozinho aí, um tchauzinho para mim saber quem você tá, que eu já vou sair, já me deram 2 minutos para mim ir embora aí. Quem? Lídia, que Deus te abençoe, Lídia. Pregadora, educadora também, uma bênção, né? Lídia, a senhora é uma bênção também. Quem mais está aí? Coloque aí. Marise, que Deus te abençoe, Marise. Marise foi aluna do Cafoped, agora ela virou teóloga de alto nível, alto padrão. Tá num nível aí, ó, abençoado. Uma mulher de Deus também. Rogéria Queiroz, que Deus te abençoe, Rogéria. Mulher de Deus também, mulher simples, comprometida com o Evangelho, comprometida com o Reino. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Louvado seja Deus. As pessoas que entendem isso, né? Deus te abençoe, Lídia. Deixa eu passar aqui, ó, pra chefona aqui, tá bom? Ela me concedeu hoje a oportunidade. Marrom, Deus te abençoe. Diaconisa Marrom, Deus te abençoe, Marise. Deixa eu passar aqui pra chefona aqui. Aí, gente, tudo bem? A Cristina também tá aí. Cristina, a Mônica, não sei se ainda tá. Gente, como é bom, né? Esse espaço aqui que a gente tem de compartilhar a palavra, rever os amigos, né? Olha só que coisa boa estudar a palavra. Gênesis está sendo um aprendizado muito grande para a nossa vida, né? Gênesis, Bereshit, né? O Bereshit, em hebraico, Bereshit. Eu não posso deixar de falar isso, gente. Como que Deus nos ensina no começo. Quando você conversa com alguém, né, que a pessoa conta uma história para você, você não pode pegar a história do meio pro fim.
você tem que pegar a história do início. Bereshit é o início de tudo. E a gente já viu nas lives passadas, mas assim, só pra gente lembrar, né? O Bereshit, o início de tudo poderia começar com a letra Aleph, que é a letra de Deus, né? Com o significado de Deus, mas Bereshit começa com Bet, que é a letra da criação, é a letra do lar, é a letra da família. Olha só como tem tudo a ver, né, gente? E a gente aprendeu hoje a importância da nossa família. Noé, ele pregou durante 120 anos construindo aquela arca. Ele não conseguiu salvar ninguém, mas ele salvou a sua família. Então, gente, olha, nós temos aprendido muito. Eu aprendi com Noé a confiar no projeto de Deus. Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para você, Deus tinha um projeto. Deus entregou um projeto para Noé. Noé, eu vou te dar um projeto, eu vou te dar uma arca. Você vai construir uma arca. E Deus deu todas as medidas para Noé. Gente, aí a gente lendo, né, estudando, é a inovação. Você está preparado para quando Deus te chamar e te entregar um projeto grande? Você está preparado? Porque, gente, Noé foi a primeira pessoa a construir uma grande arca, porque vinha um dilúvio. Tudo era novidade. A chuva não tinha caído sobre a face da terra. A chuva era novidade, né? De repente ele perguntou: Senhor, o que é chuva? O que é chuva? Vai cair água do céu assim, né? De repente Deus falou com ele: a chuva é igual lágrima. Quando você chora, não sabe aquelas lágrimazinhas do seu olho? Então, a chuva vai ser isso aí muitas vezes triplicado. E ele confiou no projeto que Deus deu para ele. Deus deu todas as medidas, deu tudo certo. Gente, é tão interessante quando a gente pensa sobre isso. A quantidade de animais que entraram dentro daquela arca, né? Gente, é lindo. A Lídia colocou novidade, né? E Deus fala com ele: olha, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu fico pensando, os animais entraram de boa naquela arca, né? Tantos animais diferentes, gente. Noé não teve que se preocupar como os animais iam entrar. Noé tinha que obedecer aquilo que Deus determinou, né? Acalmar os animais, fazer com que os animais viessem e entrassem na arca, era tarefa de Deus. Mas o projeto foi dado a Noé. Gente, e eu aprendi isso para minha vida. Eu preciso estar preparada para o novo de Deus. Eu preciso estar preparado para os projetos de Deus, porque Deus tem coisas boas para a nossa vida. Hoje Deus está dando medidas. Deus está dando medidas, né, meu? O Luciano está aqui falando aqui junto comigo aqui, né? Deus está dando medidas para o nosso projeto. Deus está nos chamando, falando conosco através da sua palavra, através de sonho, Deus está falando: olha, eu vou te dar um projeto, vai ser assim, 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 vai te dar as medidas, você precisa fazer isso. Chama pessoas para estar contigo. Quem Noé chamou para estar com ele nesse projeto? A sua família. A família dele, foi as pessoas que Deus preparou para entrar com ele naquele novo projeto. Sempre vai ter alguém contigo. Você nunca vai estar sozinho. Noé apregoou. Muita gente não acreditou nele, mas Deus estava com Noé naquele projeto. E se Deus está conosco, eu sempre falo, Deus é o nosso sócio majoritário. Nós somos o sócio minoritário, nós não mandamos nada, nós temos pouquinhas ações, nós não mandamos nada. Mas o majoritário tem a maior porcentagem de ações é do sócio majoritário. Então ele nos chama e fala assim: olha, eu estou querendo fazer uma nova coisa, eu quero começar um novo projeto e você vem comigo, porque você está condicionado a mim. E nós estamos condicionados a Deus mesmo. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe tudo. Nós não temos condições, mas Deus tem as condições. O projeto de Deus, olha só, o Luciano está dando a dica aqui, gente. O projeto de Deus para nós não exclui a nossa família. Nossa família está dentro, decidindo o projeto, né? Coisa linda, gente, é poder estar meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, é rica, é maravilhosa, ela tem significados para nós, né? Tudo que Noé viveu naquela época, nós estamos vivendo aqui também. E Deus é o nosso tudo. Deus é o nosso tudo. Foi Spurgeon que falou, né? Faça de Deus o seu tudo. Faça de Jesus o seu tudo. E você encontrará tudo em Jesus. Por isso que é tão bonito a gente servir a um só Deus, né? Nós não precisamos de um Deus para resolver isso, de outro Deus para resolver isso, de outro Deus para resolver isso. Não, nós temos Jesus, a nossa arca, né? E Ele nos dá tudo. Tudo que precisamos. Ele nos dá segurança, Ele nos dá apoio, Ele nos dá cura, Ele nos dá libertação.
Ele fala conosco, Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso sócio majoritário, Ele tem as ideias, Ele tem os projetos, Ele tem a condição de nos abençoar. Então, Noé confiou no Senhor, vamos confiar no Senhor também. Vamos ter a fé de Noé, vamos andar com Noé. Noé não era perfeito? Claro que não. Vocês vão receber essas informações no PDF que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, assim que acabar a live. Noé não era perfeito, tanto é que a Bíblia cita o pecado de Noé lá no capítulo 9. Ele não era perfeito, mas ele andava com Deus. Nós não somos perfeitos, nós estamos em busca dessa perfeição, mas nós precisamos, queremos e vamos continuar andando com Deus. Eu tenho certeza que você aprendeu muito hoje, né? Eu também aprendi. E semana que vem nós vamos estar aqui também, de novo, se Deus quiser, né, para mais uma live. Vamos estar explorando aí o capítulo 8, capítulo 9 de Gênesis. Com certeza o Senhor vai nos abençoar muito. Quero agradecer a presença de vocês, a minha equipe querida que está sempre aqui, sempre conosco aqui, né, nos apoiando, ajudando, compartilhando. Estão colocando aí, glória, que lindo, né? Que coisa linda. E como é bom servir ao Senhor e aprender a sua palavra. Gente, eu amo a palavra de Deus. Eu falo com meu esposo, se eu pudesse, eu ficava aqui direto, lendo, estudando a palavra do Senhor, que é uma coisa linda, muito bom, né? E esse ano, se Deus quiser, será um ano de muita palavra, né? Eu quero abastecer o meu reservatório, me encher de Deus e falar muito de Deus. Eu tenho aí só no Instagram, eu tenho três Instagrams, um para literatura, eu tenho a Alessandra Miz e esse daqui, Alessandra.firme. Todos eles glorificam o Senhor, todos eles falam de quanto Deus é bom. Tem uma página no Facebook também, que eu tô sempre colocando texto, versículo, mensagens. Gente, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos inundar a terra com a palavra de Deus, vamos aprender e vamos ganhar muitas almas para Jesus, porque Jesus está voltando, né? Então, tenho certeza que esse ano será um ano de muito aprendizado, tá bom? E eu vou fazer lives aqui, né? Vou ter convidados também. Vou começar a fazer com convidados. Vou colocar a Rogéria para falar comigo aqui, né? Vamos conversar um pouquinho ao vivo aqui. Vamos dividir a tela aqui, né? Lídia, que já me prometeu que esse ano vai fazer uma live comigo. Nós vamos marcar aqui, tá? Marise é uma professora da escola dominical, super abençoada. Vamos fazer live juntas aqui, compartilhando. Não é só inscrito não, tá, gente? Eu quero mais, eu quero ver a cara de vocês aqui, ó, dividindo a tela comigo, e nós vamos continuar aprendendo e falando de Jesus, porque Jesus é muito bom. Obrigada, gente. Deixa eu acabar a live, senão eu falo pra caramba, né? Senão a gente não sai daqui. Deus te abençoe, te guarde, e vou estar mandando PDF pra vocês aí da aula de hoje, tá bom? E até semana que vem, se Deus quiser. Compartilha essa live, gente. Toca nesse aviãozinho aí, espalha a palavra de Deus, espalha essa live aí para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ser transformado pela palavra. A palavra, ela baixa por si só, né? A palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Quando a palavra de Deus sai, ela começa a fazer tudo o que Deus quer que ela faça. E quando ela volta para Deus, ela retorna com seus frutos. Olha que coisa linda. Então, que coisa linda é divulgar, é falar do amor de Deus. Deus abençoe vocês muito. Até semana que vem, a paz do Senhor para todas. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo.